Doutores, agora nós vamos tratar de tutela constitucional do meio ambiente. Eu vou comentar com os senhores o artigo 21 da Constituição Federal, que trata da competência exclusiva. Vou comentar com os senhores o artigo 22 da Constituição Federal, que trata da competência privativa. O artigo 23, que é a competência comum ou administrativa. O artigo 24, que foi muito comentado, né, em decorrência da pandemia, que trata da competência concorrente. E o artigo 25, que é a competência reservada ou residual ou remanescente. Tá bom? Bem como o artigo 30, né, que vai elencar a competência do poder público municipal. Turma, enfim, vamos tratar hoje das competências para legislar acerca da questão ambiental. O áudio está indo bem aí? Está todo mundo me ouvindo bem? Tá, aqui tá tranquilo. Tá tranquilo? Tá ótimo. Tá ótimo, né? Graças a Deus. Não tá cortando, não, né? Se começar a cortar, chama minha atenção. Mas como sempre, né, doutora Gabriele? Como sempre. Se começar a cortar, ficar ruim o áudio, não se preocupa. Próxima aula, faço revisão, tá? Professor, qual que é a matéria da nossa prova? Vai até competência para legislar. Então, eu vou cobrar aspectos conceituais, conferências, princípios e competência para legislar, tutela constitucional do meio ambiente. Ponto. Por quê, professor? Porque semana que vem nós não teremos aula, haja vista que segunda-feira é feriado, 7 de setembro, né? E na outra semana já começa a prova. Tá bom? Tranquilos? Turma, então, durante alguns momentos da nossa aula, eu vou ter que dividir os slides, né, para vocês entenderem melhor alguns processos de memorização. Mas já adianto que todos os slides já estão disponíveis lá no ambiente virtual de aprendizagem. Material didático, tá? Síntese da aula, tá tudo lá. Tá bom, doutores? Então, vamos lá. Pessoal, como eu disse anteriormente, o tópico da nossa aula é competência para legislar em matéria ambiental, que é a tutela constitucional do meio ambiente. Doutores, é importante observar que o princípio geral que vai nortear a nossa distribuição de competências entre as entidades federativas no Brasil, no nosso país, obviamente, é o princípio da predominância do interesse. Princípio da predominância do interesse. Quando eu trato desse aspecto conceitual, faço alusão aí ao professor Léo Van Holt, estou utilizando a doutrina dele, tá? Muito bom, é muito atual, e eu gosto muito da forma de escrever deste professor que eu acabei, esse doutrinador que eu acabei de comentar, tá? Então, olha só, doutores, eu disse que o princípio que vai, né, nortear a nossa distribuição de competências é o princípio da predominância do interesse. Turma, normalmente, atenção, olha a dica para o concurso público aí, normalmente vai tratar da matéria o ente que possuir maior interesse. Posso comentar com os senhores, dar um exemplo? Princípio da predominância do interesse? Por exemplo, vamos lá no artigo 21 da Constituição Federal. Abra aí, acompanha aí. Olha o que diz o artigo 21. Compete à União. Vai lá no inciso 23. Explorar os serviços e instalações nucleares de qualquer natureza. Volta no inciso 2 do artigo 21, que é a competência exclusiva. Declarar a guerra e celebrar a paz. Turma, já pensou um governador de um determinado estado declarando guerra? É absurdo, não é? A nossa Constituição, o nosso legislador, ele foi muito inteligente nesse ponto. Portanto, adotamos o princípio da predominância do interesse. Quer dizer o quê? Vai tratar da matéria o ente que possuir maior interesse sobre o assunto. Portanto, se você esquecer competências em algum concurso público, direito ambiental, constitucional, administrativo, penal, e você for resolver uma prova, lembra, o professor Fabrício falou do princípio da predominância do interesse. Memorizou esse princípio, já facilita muito, porque quando falamos de tutela constitucional, de competências, tem que memorizar muita coisa. E eu vou mostrar agora. Então, doutores, este princípio da predominância do interesse quer dizer o quê? A União, ela vai tratar das matérias e questões de predominante interesse geral, né, nacional. União. Os estados, assuntos de interesse regional. Os municípios, assuntos de interesse local. E o Distrito Federal, assuntos de interesse regional e local. Tá bom? Alguma dúvida? Não, né? Agora, já falamos aí do princípio da predominância do interesse.
É importante lembrar também, está cortando aí para os senhores, turma? Não, professor. Tá não, Não. né? Se começar a cortar, me fala, por favor. Me ajuda. Deixa eu ver. Não, né? Obrigado. Então, doutores, olha só. Quando falamos do princípio aí da predominância do interesse, basta memorizar. Vai tratar da matéria e o ente que possui maior interesse. Acabei de dar 2 exemplos clássicos que você memoriza com facilidade. Lembrando que a competência do artigo 21, que eu acabei de comentar, ela é exclusiva só da União. Inclusive, é indelegável. Continuando. Adotamos ainda, doutores, a repartição de competências a repartição vertical de competências federativas. Isso quer dizer o quê? Que será na vertical. Quer dizer que as matérias elas não serão atribuídas a cada ente da federação somente de maneira exclusiva. Muito pelo contrário, né? Diversas matérias foram atribuídas de forma simultânea. Olha o artigo 24, que o STF decidiu recentemente sobre a questão dos municípios poderem tratar do isolamento, né? Olha só, doutores. Então, diversas matérias elas foram atribuídas simultaneamente. Por exemplo, conservação do meio ambiente, do patrimônio público e a proteção do meio ambiente. Então, doutores, basta se lembrar, quando falamos de competências, fica a dica, do princípio da predominância do interesse. Vamos lá? Turma, artigo 21, acompanha aí. Artigo 21 trata da competência exclusiva, que diz o seguinte, compete à União, competência exclusiva, inclusive indelegável, declarar a guerra e celebrar a paz. Olha o princípio da predominância do interesse aí. Inteligência do legislador. Nossa, espera, declarar guerra e celebrar a paz é competência que só pode ser da União, né? Assegurar a defesa nacional. Inciso 23, explorar os serviços e instalações nucleares de qualquer natureza. Turma, por que eu estou comentando? Porque eu preciso falar da competência para proteger o meio ambiente. Está lá no artigo 22, está no artigo 23, está no artigo 24, está no artigo 30. Mas para comentar a proteção ambiental, eu tenho que comentar as demais competências. E para quem vai prestar concurso, tem que memorizar. Então já fica a dica, né? Adotamos o princípio da repartição vertical de competências, né? E, bem como nós comentamos no início da aula, né? Vamos literalmente adotar o princípio da predominância do interesse. E a nossa repartição de competências será sempre na vertical. Turma, então depois de comentarmos o artigo 21, falar que a competência exclusiva da União, ela é indelegável, eu sempre brinco muito em sala, né, doutores? Quer memorizar a competência exclusiva? Lembra do amor da sua vida. O amor da sua vida é indelegável, portanto, a competência exclusiva é indelegável. Bom, professor, sobre nossa matéria, explorar os serviços de instalações nucleares, competência exclusiva da União. Olha o princípio da predominância do interesse. Instalações nucleares, questões de interesse nacional e até internacional. Tá bom? Então, como memorizar a competência exclusiva? Lembra do amor da sua vida. O amor da sua vida é indelegável, portanto, a competência exclusiva ela é indelegável. Continuou? Memorizou? Vamos continuar? Então, olha só, turma. Falando agora eu vou comentar o artigo 22, que é a competência privativa. Tá bom? Está cortando aí, doutor? Está um pouco lento aqui a minha transmissão. Para o professor. Continua ok. Tá ok, doutora? Obrigado. De boa. Tá. Quer pulsar sim? Oi? Claro. Continuando aqui então, doutores. Olha o artigo 22. Abre o artigo 22, presta muita atenção no que eu vou dizer agora. Vamos lá. Olha o artigo 22. Compete privativamente à União. Turma, lá no concurso público, eles vão confundir as matérias elencadas no artigo 22 com as matérias elencadas no artigo 24, com as matérias do artigo 21, com 25, com 30. Literalmente, o examinador ele mistura tudo e você precisa memorizar. Olha só, artigo 22, inciso 1, ele diz o seguinte, vou tentar colocar na tela aqui para o senhor, só um minuto. Deixa eu tentar dividir aqui. Compensa. Se começar a cortar, vocês me chamam a minha atenção. Todo mundo está visualizando aí, né? Turma, olha aí, acompanha comigo. Compete privativamente à União legislar sobre direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo,
aeronáutica, espacial e do trabalho. Doutores, olha o agrário, ele nos interessa, porque o agrário está concatenado com o direito ambiental. Acompanhe aí, doutores. Parágrafo único do artigo 22, competência privativa da União. Lei complementar poderá autorizar os Estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas nesse artigo. Turma, princípio da predominância do interesse, competência privativa da União. Olha só, as matérias elencadas no artigo 22, né? As matérias elencadas no artigo 22, turma, elas são... Tem um colega riscando a tela aí, peraí que eu vou proibir esse tipo de ação, só um instante. Turma, essas matérias elencadas aí no artigo 22, elas são de extrema relevância para o nosso ordenamento pátrio, obviamente, né? Estamos falando aí de direito civil, direito penal, direito comercial, direito processual, tá? Bem como direito agrário, que nos interessa, tá certo? Então, olha só, doutores, atenção. Só vou configurar aqui daqui a pouco, né? Eu achei que não havia necessidade não, né, décimo período, de ter que configurar para a colega não poder riscar a tela, mas, infelizmente, para o meu espanto, vou ter que fazer isso. Mas tudo bem, eu não preciso configurar a tela, eu não preciso dividir tela não, tá, pessoal? O professor tem dentro da memória todos os dispositivos que ele está comentando agora. Vamos lá. Doutores, a competência privativa do artigo 22, inciso 1, ela é importante para nós porque tem o direito agrário, tá certo? Bem como do artigo 23, do artigo 24, que trata da competência concorrente, o artigo 23 da competência administrativa ou comum. Porém, doutores, para que possamos resolver questões voltadas para concurso público, é primordial, atenção, é primordial memorizarmos o artigo 21, 22, 23, 24, em especial o artigo 24 e o 22, porque são matérias de extrema relevância que o examinador ele vai misturar na sua cabeça. Professor, vamos lá. Competência privativa. Escuta essa história rápida. Compete privativamente, atenção, à União. Doutores, quando eu falo de competência privativa, vocês vão reparar que o rol do artigo 22, inciso 1 é muito grande e tem que memorizar mesmo para concurso. Tem processo de memorização? Tem. Quem já foi militar vai entender muito bem o que eu estou falando agora. Competência privativa. Olha só, o capacete que o policial militar usa é peça do seu fardamento. É privativo do policial militar. Se você se lembrar da competência privativa do artigo 22, inciso 1, você vai se lembrar da competência privativa. Você vai se lembrar do capacete do policial militar. Capacete PM. Competência privativa para legislar. É uma história, porém é um processo de memorização, que não fui eu que idealizei, tá? A professora Natália Masson, por exemplo, utiliza, tá bom? Então, olha só, doutores, olha uma forma de memorizar o artigo 22, inciso 1. Compete privativamente à União legislar sobre, olha aí, capacete PM. Olha aqui do lado, doutores. É competência privativa da União legislar sobre direito civil, direito aeronáutico, direito penal, direito agrário, direito comercial, direito eleitoral, direito do trabalho, espacial, processual e marítimo. Por que o professor contou essa história aí sobre o capacete PM? Olha aí, doutores, tá aí, ó. É competência privativa da União legislar sobre direito civil, aeronáutico, penal, agrário, comercial, eleitoral, trabalho, espacial, processual e marítimo. Bom, eu contei a história do capacete PM, né, doutores? Competência privativa. O capacete é privativo do policial militar. Turma, não pensem que é besteira. No concurso público vai te ajudar bastante, bem como nas provas. Capacete PM, competência privativa. O capacete não é peça do fardamento policial militar, é uma forma de memorizar. E esse processo de memorização não é obra do professor, eu estou copiando, tá? Tranquilos? Por quê? Porque nós precisamos memorizar o artigo 22, inciso 1, porque lá tem direito agrário. E lá no concurso eles vão misturar direito agrário com ambiental, com comercial, com civil, com penal. Tá bom? Doutores, lembrando que no artigo 22, inciso 1 da Constituição Federal, as matérias elencadas no inciso 1 são competência privativa da União. Porém, a União poderá, atenção, turma, é uma faculdade da União. A União poderá delegar poderes para os estados
por meio de lei complementar. Lei complementar poderá autorizar os estados a legislar sobre matérias específicas das questões relacionadas no artigo 22. Turma, eu citei o direito agrário, que é uma matéria relacionada à nossa área. A União pode, por meio de lei complementar, autorizar o Estado de Goiás a tratar de determinada matéria específica, uma divisão de terras, por exemplo, uma demarcação de terras em Goiás. Pode a União autorizar, por meio de lei complementar, essa competência para o Estado de Goiás? Pode. Agora, a União não pode autorizar os estados a legislar de forma plena. Acompanharam essa observação? Está lá no artigo 22, parágrafo 1, tá bom? Tranquilos, doutores? Posso continuar? Então, olha só. O artigo 22, turma, ele fala que é competência privativa da União legislar sobre. Atenção. Turma, eu estou falando de competência para legislar, hein? É competência privativa da União legislar sobre. Lembrando, competência privativa, o capacete é privativo policial militar. Competência privativa do artigo 22, capacete PM. Compete privativamente a União legislar sobre direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho. Lembrando ainda que lei complementar, olha o instrumento normativo, hein? Lei complementar. Outra dica, sempre quando formos tratar de competência, memoriza, lei complementar. Lei complementar poderá autorizar os estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas neste artigo. Portanto, a União pode autorizar o Estado de Goiás a legislar sobre direito agrário? Sim, por meio de lei complementar, é uma faculdade, por isso a Constituição, no parágrafo único, diz poderá, é uma faculdade da União, por meio de lei complementar e sobre questões específicas. Não é autorizar o Estado de Goiás a legislar de forma plena sobre direito agrário, não. Tá bom? Turma, agora, passo do artigo 22, inciso 1, já comentamos o artigo 21, que é competência exclusiva, que é indelegável, que é só da União. Artigo 22 é competência privativa para legislar, que é delegável por meio de lei complementar. Agora eu comento o artigo 24, né? Inclusive foi foco aí, foi alvo, né? E o STF teve que julgar a questão sobre a possibilidade de tratar ou legislar sobre o isolamento no âmbito municipal e estadual, né, doutores? Então vamos lá, está lá no inciso 12 do artigo 24. Turma, continuando. Olha agora a competência concorrente do artigo 24. Acompanha comigo. Turma, o artigo 24, ele diz o seguinte, ele diz, a Constituição trata do artigo 24 e mostra a competência para legislar de forma concorrente. Doutores, se é concorrente, ela pode acontecer, inclusive, de forma simultânea. Olha aí o artigo 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre. Olha a competência concorrente. Se é concorrente, ela pode acontecer, inclusive, ao mesmo tempo. É competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal legislar sobre direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico. Olha a nossa matéria aí, inciso 6º. Floresta, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição, responsabilidade por dano ao meio ambiente e, inciso 12, procedimentos em matéria processual. Turma, lembrando que eu acabei de comentar o artigo 22, que trata do direito processual, competência privativa. Olha a inteligência do legislador. Legislar sobre direito processual, princípio da predominância do interesse, é para toda a nação. Portanto, tem que ser competência da União. Olha agora a competência concorrente do artigo 24. Compete à União, aos Estados, ao Distrito Federal e ao município legislar concorrentemente sobre. Meninos, tem como memorizar o inciso 1? Tem que memorizar o inciso 1? Tem, sabe por quê? Se perguntar responsabilidade por dano ambiental, você vai marcar que é competência da União, do Estado e do Distrito Federal legislar concorrentemente. Por quê? Vocês vão lembrar, meio ambiente está na competência concorrente. Meio ambiente está na competência concorrente. Meio ambiente está na competência concorrente. Legislar sobre floresta, flora, conservação da natureza, competência
concorrente para legislar, da União, dos Estados e do Distrito Federal. Agora, tem que memorizar o inciso 1 também, para não confundir com o inciso 1 do artigo 22? Sim, porque o artigo 24 que estamos tratando, ele elenca a competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal para legislar sobre. Tem uma palavra que é estranha, mas resolve o nosso problema para memorizarmos o artigo 24, inciso 1, que eu vou mostrar agora. Olha só, turma. Como eu disse anteriormente, é uma palavra um tanto quanto estranha, mas resolve o problema. Então, é competência concorrente da União legislar sobre. Lembra dessa palavrinha aqui, ó. UFETO. Direito penitenciário, urbanístico, financeiro, econômico, tributário e orçamento. E procedimentos em matéria processual. Lembrando, doutores, que procedimento em matéria processual é diferente de direito processual. Procedimento em matéria processual é como a norma processual ela será executada no âmbito de sua jurisdição. Dá exemplo, professor. Guia de custas, certidões, carga, autuações de petições, enfim. Procedimentos em matéria processual. Tá? Lembra do regimento interno do Tribunal de Justiça. É competência concorrente. Tá bom? Tranquilos? Continuando aí, doutores. Falando agora um pouco, né, do nosso artigo 23. Bom, eu comentei da competência exclusiva do artigo 21, que é só da União, é indelegável. Comentei a competência privativa do artigo 22, que é para legislar, que é da União, e pode ser delegada por meio de lei complementar. Comentamos aí o artigo 24, que trata da competência concorrente. Porém, lá no artigo 24, doutores, ele tem um parágrafo, né, que é muito importante para nós, que é o parágrafo 1º, 2º e 3º, né? Bem como o parágrafo 4º do artigo 24. Olha só, quando falamos aí, né, de competência do artigo 24, eu faço alusão agora aos seus parágrafos. Vamos lá. Leia com o professor. O artigo 24, lá no parágrafo 1º, a Constituição elencou o seguinte. No âmbito da legislação concorrente, que é concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal, legislar, tá? Competência concorrente. No âmbito da legislação concorrente, a competência da União, ela vai limitar-se a estabelecer normas gerais para toda a nação, tá? Olha o parágrafo 2º do artigo 24. A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados, tá? Lembrando, turma, que suplemento é o que vem para suprir, para melhorar, tá bom? E o parágrafo 3º diz que, inexistindo lei federal sobre normas gerais, os estados exercerão a competência legislativa plena para atender às suas peculiaridades. E eu vou explicar agora. E a superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual no que lhe for contrário. Olha só, olha o que diz o parágrafo 3º. Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os estados exercerão a competência legislativa plena. Bom, meio ambiente, competência concorrente. Vamos lá. A União não legislou, não criou um Código Florestal. Veio o Estado de Goiás e legislou sobre o assunto. Atenção, o Estado de Goiás, no parágrafo 3º, ou seja, inexistindo lei federal sobre normas gerais, os estados poderão exercer a competência legislativa de forma plena, porém para atender às suas peculiaridades. O Estado de Goiás tem que legislar para atender às peculiaridades do Estado de Goiás. Estão acompanhando? Porém, turma, um mês depois, a União percebeu que não tinha tratado do assunto e criou um Código Florestal. Olha só o que diz o parágrafo 4º da Constituição Federal, aí do artigo 24. A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia de lei estadual no que lhe for contrário. O Estado de Goiás criou um Código Florestal. A superveniência de lei federal, quer dizer, a lei que chegou depois, a lei federal que chegou depois, ela vai suspender a eficácia da lei estadual no que lhe for contrário. Turma, suspender a eficácia é diferente de revogar. Suspender a eficácia é diferente de revogar. Sabe por quê? Se a norma federal for revogada, a norma estadual voltará a produzir os seus efeitos. Tá bom? Espero que tenham entendido. Então vamos lá, doutores, continuando. Lembrando que
a superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual no que lhe for contrário. A União não tinha legislado, não tinha criado um Código Florestal. O Estado de Goiás veio e criou proteção das florestas. Pode? Pode. Está lá no artigo 24, inciso 6º. Só que a União percebeu o equívoco e um mês depois criou. Tá. O Código Florestal do Estado, onde ele for contrário à lei federal, a superveniência à lei federal que chegar depois vai suspender a eficácia da lei estadual no que lhe for contrário. Doutores, se a lei federal, por exemplo, for revogada, a lei estadual voltará a produzir os seus efeitos. Tranquilos? Inteligência do nosso legislador, no meu ponto de vista. Doutores, então vamos lá. Falamos da competência concorrente, falamos da competência exclusiva, falamos da competência privativa. Agora, eu vou comentar o artigo 23, que é a competência comum ou administrativa, né? Doutores, quando falamos de competência comum ou administrativa, estou tratando de execução de tarefas. Não é para legislar. Competência comum ou administrativa. Estamos tratando de execução de tarefas. Não estou falando de competência para legislar, não, tá bom? Olha só, doutores, o que diz o artigo 23. É competência comum da União, dos Estados, Distrito Federal e dos municípios. São verbos de ação, execução de tarefas, tá, turma? Proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. Preservar as florestas, a fauna e a flora. Registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos, né, de pesquisas, bem como exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios. Olha a competência do artigo 23, que é comum ou administrativa. Olha o que diz o parágrafo 1º. Leis complementares, se lembram, né? Instrumento normativo, falou que a competência memoriza, lei complementar. Leis complementares fixarão normas para a cooperação entre a União, os Estados, Distrito Federal e os municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional. Estão vendo aí, doutores? Normas para a cooperação. Essas normas serão fixadas por meio de lei complementar. Estou tratando de execução de tarefas, tá bom? Não é competência para legislar. Doutores, eu falei agora, é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Não comentei? Tá. Volta lá no artigo 24. É competência concorrente, né? Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre 2 pontos, né? Aí vem as matérias lá do artigo 24. Turma, que é penitenciário, financeiro, urbanístico, econômico, né? Proteção do meio ambiente, responsabilidade por dano ambiental, floresta, caça, pesca, fauna. Turma, olha só, doutores, tem um município no artigo 24 caput? Tem um município no artigo 24 caput? Não tem um município. O fato de não ter um município não quer dizer que ele não pode legislar sobre as matérias elencadas no artigo 24, tá bom, doutores? Tanto é que o STF já decidiu sobre a questão da saúde. O município pode sim legislar, porque o município pode legislar sobre interesse local. Artigo 30. Competência do município. Compete aos municípios suplementar a lei federal e estadual no que couber e legislar sobre assuntos de interesse local. Artigo 30 da Constituição. Ademais, quem vai tratar do ordenamento no âmbito municipal é o Poder Público Municipal, artigo 182 da Constituição Federal. Portanto, se ele está legislando por meio do seu plano diretor, tratando do crescimento e do desenvolvimento, ele está tratando de direito urbanístico, que é a matéria elencada no artigo 24, inciso 1, né, que é o famoso PUFETO, penitenciário, urbanístico, financeiro, econômico, tributário e orçamento, que está no inciso 2. Então, doutores, em que pese o município não estar elencado no artigo 24, ele pode sim legislar sobre proteção do meio ambiente. Ademais, quem pode o mais, pode o menos. Se ele pode proteger o meio ambiente, ele pode criar leis para proteger também o meio ambiente. Então, fica a dica, não erra na prova. Em que pese o município não estar elencado no artigo 24 caput, ele pode sim legislar sobre determinadas matérias elencadas aí neste artigo. Por exemplo, proteção ambiental. Por exemplo, direito urbanístico. Por exemplo, questões voltadas para saúde. Tá bom? Tranquilos? Bom, doutores, e por fim, né, falo aí da competência suplementar do município, que eu já comentei,
que o artigo 30 diz o seguinte: compete aos municípios legislar sobre assunto de interesse local e suplementar a legislação federal e estadual no que couber, bem como promover no que couber adequado ordenamento territorial mediante planejamento e controle do uso do solo, do parcelamento da ocupação, por meio do seu instrumento básico, que é o plano diretor, que está lá no artigo 182, parágrafo 1º. Lembrando que o plano diretor será obrigatório para os municípios com mais de 20 mil habitantes. E, para que possamos, né, tratar de forma completa o nosso conteúdo, turma, lembrando que as leis, quando houver um conflito entre leis, qual lei será aplicada? A lei que for mais protetiva. Lembrando que crime ambiental é legislação penal especial. Quem vai tratar desse assunto é a União. Lembrando que quando ocorrer um conflito de leis, eu vou sempre privilegiar o meio ambiente, sempre estarei aplicando a lei mais protetiva. E lembrando também que competência suplementar é a que supre, é a que vem para melhorar. Inclusive, eu acabei de comentar o artigo 30, que é a competência dos municípios. Compete aos municípios suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Lembrando ainda, turmas, que a competência suplementar eu preciso de uma norma anterior, porque ela vem para suprir. Agora, a concorrente não. A concorrente acontece ao mesmo tempo. E não posso deixar de comentar, né, doutores, da competência reservada ou remanescente ou residual, que é a competência do artigo 25, que é fácil memorizar. Olha o nome, remanescente ou reservada. São reservados aos estados as competências que não lhes sejam vedadas pela Constituição Federal. Ou seja, o que não é proibido para o Estado pode. Turma, olha a síntese. Quem vai legislar sobre direito penal, especial direito penal, voltado para a proteção ambiental? Sempre, exemplo, a União, está lá no artigo 22, inciso 1, né? Turma, atenção. Eu vou sempre aplicar a lei que for mais protetiva quando ocorrer um conflito de competências, tá? Ao solucionar esse conflito, sempre se lembrar, vou aplicar a lei que for mais protetiva, e não nos esqueçamos, doutor. E lembrando também que, em que pese os municípios não terem sido elencados no artigo 24 caput, eles podem sim legislar sobre a proteção ambiental, tá bom? Comentei com os senhores. Por fim, quando falamos de proteção do meio ambiente, doutores, o meio ambiente não pode ficar desprotegido, tá? A lei que proporcionar maior proteção deverá ser aplicada, pois a responsabilidade pela proteção do meio ambiente, ela é comum e solidária. As normas ambientais, elas têm que formar um complexo de leis harmônicas, né? Visando o quê? Sempre a proteção ambiental, tá? Tranquilos? Deixo os momentos finais agora para solucionarmos dúvidas, né? Se alguém tiver alguma dúvida, pode falar. Peço desculpa aí aos colegas, né? Já visto aqui um colega fez questão de rabiscar o slide, né? Levando em consideração que o professor mostrou o slide para facilitar o entendimento, né? Não é para ficar além do slide, não. Haja vista, como eu disse no início, eu tenho, graças a Deus, boa parte das nossas aulas, bem como do nosso conteúdo ou dos nossos estudos memorizados. Então, às vezes, eu coloco o dispositivo legal para facilitar o entendimento, tá bom? Turma, tranquilo com relação à competência para legislar? Alguém tem alguma dúvida? Se possuir dúvidas, sem dúvida, muito obrigado, Ana Paula. Lembrando que a nossa transmissão está terminando, então, se alguém tiver dúvidas, pode perguntar que eu respondo agora com o maior prazer, tá? Lembrando ainda que a aula será gravada, está sendo gravada, e que eu vou postar no ambiente virtual de aprendizagem e também estarei online aqui no nosso grupo do WhatsApp, bem como no ambiente virtual, tá bom? Tranquilos? Alguma dúvida, doutores? Se ninguém possuir dúvidas, declaro encerrada a nossa reunião de hoje. Agradeço a presença de todos, tá bom? Fiquem com Deus. Jesus te ama e eu também. Espero que em breve passe essa situação o mais rápido possível para que possamos voltar para o ambiente presencial. Mas até lá, faça o necessário ter calma, né? Flexibilidade e nos adaptarmos, tá bom? Lembrando das atividades, não deixem de resolver, tá, turma? Tudo ok. Muito obrigado, pessoal. Fiquem com Deus, tá bom? E na próxima aula síncrona eu reviso competências, não se preocupem. Até, André. Com Deus. Obrigado.